Adentre uma epopeia milenar, um percurso que se desdobra do alvorecer da criação aos vislumbres do derradeiro ápice, prometendo revelar as profundezas dos textos sagrados de uma forma jamais imaginada. Cada página, cada versículo será desvelado diante de seus olhos, convidando-o a mergulhar numa jornada de transformação. Permita que a Escritura reescreva sua própria existência. O alicerce de tudo foi o princípio, anterior à própria noção de tempo. No cosmo primordial, onde residia o vácuo absoluto, apenas a divindade existia. O Criador não provém de um início, ele é a origem incriada de tudo o que conhecemos. Num dado momento, uma explosão de luz rasgou a escuridão. Haja luz, ecoou uma voz poderosa, e o universo se encheu de um fulgor ofuscante. Os céus se expandiram e a terra emergiu, coberta por oceanos imensos e paisagens desoladas. Ao contemplar sua criação, o Eterno decidiu o passo seguinte: façamos o homem à nossa imagem. Com reverência, do pó formou um ser à sua semelhança. Adão pronunciou. O primeiro homem então abriu os olhos, deparando-se com um mundo recém-nascido. Contudo, algo estava incompleto. O Criador percebeu a solidão no olhar de Adão e, com firme propósito, sentenciou: não é bom que o homem esteja só. Enquanto Adão repousava em sono profundo, do seu lado, uma costela foi retirada e dela moldou a primeira mulher, Eva. Ao despertar e vê-la, o espanto de Adão foi completo. Carne da minha carne, exclamou, hipnotizado. Eva, com um misto de curiosidade e admiração, perscrutava-o, refletindo a inexplorada vida que se abria. Todavia, a quietude do Éden nem sempre foi pacífica. Nas sombras, uma figura ardilosa observava. A serpente, com um sorriso traiçoeiro, deslizou até Eva. Foi mesmo que Deus disse para não comer de árvore alguma no jardim? Sibilou, semeando a dúvida. Eva, hesitante, respondeu: podemos comer dos frutos de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A voz da serpente intensificou-se, impregnada de sedução. Vocês não morrerão. Antes, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, capazes de discernir o bem e o mal. O anseio pelo proibido acendeu no coração de Eva. Ela colheu o fruto e o comeu, oferecendo-o também a Adão, que, sem hesitar, fez o mesmo. Imediatamente, a consciência de sua nudez os invadiu e o pudor os preencheu pela primeira vez. Naquele instante, o jardim se transfigurou. Os céus escureceram e trovões ecoaram. O Criador manifestou-se, com o semblante mesclado de dor e ira. O que vocês fizeram, Adão? Ressoou sua voz como um martelo. Adão, tremendo, apontou para Eva. Foi a mulher que me deste quem me ofereceu o fruto, e eu comi. Eva, com lágrimas nos olhos, murmurou: a serpente me enganou. O julgamento foi rápido e devastador. Maldita é a terra por sua causa. Com dor você dela se alimentará todos os dias de sua vida, declarou o Eterno. E para Eva, multiplicarei grandemente a sua dor na gravidez. Com dores você dará à luz filhos. A serpente, por sua vez, foi condenada a rastejar e a devorar o pó. A harmonia edênica foi irremediavelmente desfeita. Adão e Eva, expostos do paraíso, enfrentavam um mundo agreste e inexplorado. Enquanto se afastavam, o jardim se esvaía de suas vistas, e o primeiro pôr do sol fora do Éden tingiu-se de vermelho. A criação do universo, plena de maravilhas e tragédias, marcava o início de uma perene saga de luta, redenção e esperança. No vasto planalto a leste do Éden, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel.
Caim, o primogênito, labutava sobre o sol inclemente, removendo ervas daninhas. Abel, seu irmão mais novo, conduzia seu rebanho através das pastagens, com um semblante iluminado por uma paz que Caim desconhecia. Certo dia, Caim bradou: Abel, Deus parece satisfeito com você, mas não com as minhas ofertas. O que você tem que eu não tenho? Abel, acariciando um de seus cordeiros, respondeu com serenidade: É o coração, irmão. Deus vê o coração. As palavras de Abel reverberaram na mente de Caim como uma batida insistente de tambor. Os dias se arrastaram e a inveja crescia nele como uma sombra densa. Uma noite, sob um céu pontilhado de estrelas, Caim tomou uma decisão. Venha comigo ao campo amanhã, disse a Abel, seus olhos ocultando suas verdadeiras intenções. Ao amanhecer, os irmãos se encontraram nos campos. A tensão era palpável, o ar pesado. Por que Deus favorece você e não a mim? Indagou Caim, sua voz um sussurro perigoso. É sobre a nossa fé, Caim. Deus quer que ofereçamos o nosso melhor com sinceridade, replicou Abel, alheio ao perigo iminente. Subitamente, a calma do campo foi rompida por um som brutal. Caim, com uma pedra na mão, golpeou Abel na cabeça. Abel tombou ao solo, os olhos repletos de surpresa e dor. Caim, meu irmão, murmurou, antes que sua voz silenciasse para sempre. A terra, que até então fora palco de vida, tornava-se agora a primeira testemunha do mais antigo crime. O sangue de Abel encharcou o solo, clamando por justiça aos céus. Caim, com as mãos trêmulas e manchadas de sangue, contemplava com horror o que havia feito. Em um assomo, uma voz forte e onipotente ecoou em sua mente. Onde está seu irmão Abel? Não sei, por acaso sou guardador do meu irmão? Caim retrucou, sua voz embargada pelo medo e culpa. Deus declarou com severidade: O sangue de seu irmão clama a mim da terra. Você será amaldiçoado, banido desta terra que abriu a boca para receber o sangue de seu irmão. Naquele instante, a vida de Caim foi irremediavelmente alterada. A terra, que um dia frutificara sob seus cuidados, tornou-se estéril. Ele vagou como um exilado, marcado por seu pecado, amargurado por ser o primeiro assassino da história. A tragédia de Caim e Abel gravou-se no cerne da humanidade, um lembrete perene dos poderes destrutivos da inveja e do ódio. O tempo avançou, mas a humanidade se tornou perversa. A maldade humana avolumou-se. O Criador, observando com tristeza, decidiu pôr fim à depravação. Em meio àquela escuridão, um homem sobressaía por sua retidão, Noé. A voz de Deus trovejou, profunda e límpida. Noé, decidi destruir toda a vida, pois a terra está repleta de violência por causa deles. Construa uma arca de madeira de cipreste, faça cômodos na arca e revista-a interna e externamente com piche. Sem hesitação, Noé obedeceu. Trabalhou incansavelmente, cada batida de martelo soando como um julgamento contra a corrupção do mundo. Seus vizinhos o ridicularizavam, seu riso escarnecendo. Construir um barco em terra seca? Noé, você está louco! O juízo está chegando, Noé replicava, sua voz firme e seus olhos transbordando convicção. Dias viraram meses, meses viraram anos. Finalmente, a arca foi concluída. Entre na arca com sua família e uma dupla de cada espécie animal. O dilúvio cobrirá a terra, ordenou o Eterno. A tensão aumentava enquanto os animais, impelidos por uma força invisível, adentravam a arca. As portas se fecharam e um silêncio presságio envolveu o planeta. Em seguida, o céu escureceu bruscamente. As primeiras gotas caíram, seguidas por uma chuva implacável. Num primeiro momento, a curiosidade dominou as pessoas, que logo foram tomadas pelo pânico.
Noé estava certo! Gritavam, correndo para a arca, batucando desesperadamente nas portas. Deixem-nos entrar! Mas era tarde demais. As águas subiram rapidamente, engolindo cidades e montanhas. Dentro da arca, Noé e sua família ouviam o tumulto do juízo divino, seus corações tomados de medo, mas também de esperança. Deus, por que nós? Perguntou um dos filhos de Noé com a voz trêmula. Porque encontramos graça aos seus olhos, Noé respondeu, suas palavras imbuídas de gratidão e reverência. Por 40 dias e 40 noites, a chuva não cessou. A arca elevava-se sobre as águas, flutuando em um mar infindável de desolação. Os gritos externos se apagaram, substituídos pelo som inquietante da água e o ranger da madeira. Finalmente, o dilúvio diminuiu e a arca repousou no Monte Ararat. Noé, tremendo, abriu a janela e soltou uma pomba. Na terceira tentativa, a pomba retornou com um ramo de oliveira no bico. A terra está seca, Noé anunciou, com a voz cheia de esperança. Deus falou novamente. Saiam da arca, você e sua família. Povoem a terra e multipliquem-se. Com lágrimas nos olhos, Noé obedeceu. Construiu um altar e ofereceu sacrifícios ao Criador. Estabeleço minha aliança com você, disse Deus, sua voz ecoando no ar puro. Nunca mais destruirei toda a vida por meio de um dilúvio. Pus o meu arco-íris nas nuvens, e ele será um sinal da aliança entre mim e a terra. O arco-íris, brilhante e colorido, surgiu no céu, simbolizando a promessa divina. Noé e sua família, de pé sobre a terra renovada, olhavam para o futuro com esperança, cientes de que haviam testemunhado e sobrevivido ao maior juízo que a terra conhecera. Pelos filhos de Noé, Deus reiniciou a repopulação do planeta, dando origem a diversas nações. A humanidade, unida por um único idioma, reuniu-se na vasta planície de Sinar. Vamos edificar uma cidade e uma torre que alcance os céus, declarou Nimrod, seu líder. Vamos fazer um nome para nós mesmos, para que não sejamos dispersos por toda a face da terra. O projeto avançava rapidamente, tijolos eram empilhados e a torre impunha-se, altaneira rumo ao firmamento. Mais alto, comandou Nimrod, deve tocar o céu. Mas nos céus, o Criador observava. Vejam, disse aos anjos, o povo está unido e todos falam o mesmo idioma. O que começaram a fazer não lhe será impossível. De repente, o ruído da obra silenciou. Um trabalhador, pedindo mais tijolos, recebeu uma resposta incompreensível. O que você disse? Indagou, com o rosto cheio de confusão. A resposta foi um turbilhão de palavras ininteligíveis. O que está acontecendo? Gritou Nimrod, tentando restaurar a ordem, mas as palavras já não faziam sentido. A confusão se espalhou como um incêndio devorador, rápido e devastador. Não consigo te entender, fale claramente. Em um piscar de olhos, a comunicação transformou-se em caos. Amigos de longa data se entreolhavam com desespero. Nimrod, faça alguma coisa! Clamavam. Mas nem mesmo suas ordens conseguiam sobrepor-se ao burburinho de línguas. Deus nos castigou, exclamou um ancião, sua voz tremendo de temor sagrado. Devemos nos dispersar. Subitamente, o trabalho cessou. A imponente torre ficou abandonada, um testemunho da ambição humana e do juízo divino. Grupos de pessoas, agora divididas pela linguagem, afastaram-se. Famílias inteiras partiram em diferentes direções, buscando novas terras onde pudessem se entender. Nimrod, parado na base da torre, vistoriava os arredores. A cidade que ele havia idealizado ruía. Isto não pode ser, murmurou, mas sabia que fora vencido por uma força muito maior. Do alto, o Criador observava a dispersão. Assim será, declarou, sua voz ecoando com autoridade e tristeza. A humanidade se multiplicará e encherá a terra, mas não esquecerá o preço de sua soberba. A torre tornou-se uma ruína,
um lembrete do dia em que Deus confundiu as línguas e dispersou a humanidade pela terra. Mais tarde, o Eterno elegeu uma família para que, por meio dela, viesse ao mundo o Messias prometido. Em uma noite em que as estrelas brilhavam intensamente, uma voz celestial irrompeu na existência de Abrão e disse: Deixe sua terra e a casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Essa voz não era audível aos ouvidos, mas soava mais límpida e poderosa que o bramido de qualquer tempestade. Farei de você uma grande nação. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por você, todas as famílias da terra serão abençoadas. O coração de Abrão pulsou intensamente. Sem hesitar, respondeu: Eis-me aqui, Senhor, cumprirei a sua vontade. Na manhã seguinte, ele partilhou a revelação com sua esposa Sarai. Estamos partindo, disse, com a voz firme. Surpresa, Sarai perguntou: Para onde? Não sei, Abrão replicou, seus olhos repletos de convicção. O Senhor nos guiará. A partida foi abrupta. Abrão, Sarai, seu sobrinho Ló e todas as suas posses iniciaram uma jornada rumo ao desconhecido. As terras familiares ficaram para trás e o deserto se estendia diante deles. Uma noite, enquanto acampavam sob o céu estrelado, a voz de Deus falou novamente: À sua descendência darei esta terra. Abrão, contemplando as vastas terras de Canaã, sentiu o peso da promessa divina. A jornada, contudo, não foi isenta de provações. Em suas divagações, das planícies verdejantes de Canaã aos reinos misteriosos e místicos do Egito, Abrão enfrentou desafios e adversidades, mas também as constantes reconfirmações da promessa divina. Olhe agora para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência. Anos se passaram, e a espera por um herdeiro se arrastou. Sarai, em desespero e perdendo a fé na promessa divina, entregou sua serva Agar a Abrão. Dessa união nasceu Ismael, que se tornaria pai de uma nação numerosa, o povo árabe, inimigos históricos do povo de Israel. Ainda assim, o Criador não havia esquecido sua promessa. Finalmente, Sarai, já em idade avançada, deu à luz Isaque. A alegria inundou o lar de Abrão e Sarai. Deus nos trouxe riso, disse Sarai, sua voz transbordando de felicidade. Todos os que ouvirem isso rirão comigo. O chamado de Abrão marcou o início de uma grande nação. A promessa estendeu-se não apenas a Abrão, mas também à sua descendência, uma linhagem que incluiria reis e profetas, e, por fim, o Redentor do mundo. Isaque cresceu e desposou Rebeca, com quem teve os gêmeos Esaú e Jacó. Esaú tornou-se o progenitor dos Edomitas e Jacó dos Israelitas. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Seu penúltimo filho, José, recebeu a promessa feita à sua família. Esse chamado despertou inveja em seus irmãos, que o venderam como escravo para o Egito. Contudo, José, com a guia divina, ascendeu da escravidão para ser o braço direito do faraó egípcio. Uma fome devastadora assolou a terra. Seus irmãos, em busca de alimento, foram ao Egito, sem saber que o poderoso governador que encontraram era o irmão que haviam traído. Eu sou José, ele finalmente revelou, lágrimas nos olhos. Aquele que vocês venderam para o Egito.
Mas não se aflijam, pois Deus me enviou aqui para preservar a vida de vocês. José, mais tarde chamado Israel, perdoou seus irmãos e realocou toda a sua família para o Egito, na fértil terra de Gósen. Ali, o povo de Israel se estabeleceu, então com 70 pessoas. Anos se esvaíram e o número de 70 pessoas cresceu espantosamente. Mas uma nova dinastia de faraós assumiu o trono. Este povo israelita tornou-se numeroso e poderoso demais, murmurou o faraó, sua voz permeada de desconfiança. Se eles se unirem aos nossos inimigos, poderão nos vencer. Precisamos agir. Com um gesto súbito comandou: escravizem os israelitas, façam-nos produzir tijolos sem descanso, façam-nos construir nossas cidades, mantenham-nos sob um jugo pesado. A transição foi brutal. Os israelitas, que um dia viveram em prosperidade, encontraram-se acorrentados. Mais rápido, gritavam os capatazes, chicotes cortando o ar e a carne. Não há descanso para os escravos. Moisés, nascido durante esse tempo de opressão, foi salvo de uma ordem cruel do faraó para matar todos os bebês do sexo masculino. Lancem a criança no Nilo, ordenou o faraó. Mas a mãe de Moisés, com o coração pesado, escondeu seu filho em um cesto e o colocou à deriva no rio. Enquanto se banhava no Nilo, a princesa egípcia descobriu o cesto. "É um bebê hebreu!" exclamou, erguendo a criança com ternura. "Eu o chamarei de Moisés, pois o tirei da água." Moisés cresceu no palácio, mas jamais esqueceu suas raízes. Um dia, ao observar um capataz egípcio espancar um escravo hebreu, a ira o consumiu. "Pare!" gritou, matando o egípcio em um acesso de fúria. Ciente de que sua vida corria perigo, fugiu para o deserto. Anos de escravidão se arrastaram para os israelitas, exaustos e desesperançosos. Clamaram ao Criador: "Salva-nos, Senhor, livra-nos desta opressão." Deus ouviu seus clamores. No deserto, uma sarça ardia sem se consumir. Moisés, agora um pastor, aproximou-se cautelosamente. "Moisés, Moisés!" chamou a voz de Deus da sarça. "Eis-me aqui", ele respondeu, ajoelhando-se. "Vi o sofrimento do meu povo no Egito. Eu o enviarei ao faraó para tirar meu povo do Egito." "Quem sou eu para ir ao faraó?" perguntou Moisés, sua voz cheia de temor. "Eu estarei com você", assegurou o Criador. "Você guiará os israelitas a uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel." Moisés, seguindo a ordem divina, retornou ao Egito, enfrentando o faraó com ousadia. "Deixe meu povo ir", declarou, sua voz ecoando pela sala do trono. O faraó, com um olhar gélido, replicou: "Quem é o Senhor para que eu obedeça à sua voz? Não permitirei que Israel vá." As pragas começaram. As águas do Nilo transformaram-se em sangue. Os peixes morreram e o mau cheiro encheu a terra. Rãs, moscas e piolhos invadiram as casas, semeando o caos.
Moisés, rogue ao seu Deus para parar com isso, implorou o faraó. Mas a cada vez que as pragas cessavam, seu coração endurecia novamente. Haverá uma última praga, advertiu Moisés: a morte dos primogênitos. Na escuridão da noite, o anjo da morte atravessou o Egito. Gritos de angústia encheram o ar, enquanto as famílias despertavam para encontrar seus primogênitos sem vida. Vão! Bradou o faraó, sua voz quebrada pela dor. Levem seu povo e abandonem este lugar. Então, após 400 anos no Egito, os israelitas partiram sob a liderança de Moisés, com 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças, aproximadamente 2 milhões de pessoas no total. Moisés os conduziu em direção ao Mar Vermelho. Mas logo o faraó mudou de ideia. Que meu exército os persiga, comandou, e os carros de guerra dispararam atrás deles. Junto ao mar, os israelitas desesperaram-se. Você nos trouxe aqui para morrer, Moisés, clamaram, o medo palpável em suas vozes. Confiem no Senhor, Moisés respondeu, erguendo seu cajado. Instantaneamente, o mar se abriu. As águas formaram paredes em ambos os lados e um caminho seco surgiu. Avancem, Moisés comandou, e o povo atravessou o leito do mar. Enquanto o exército egípcio se aproximava rapidamente, ao chegarem à outra margem, Moisés estendeu a mão novamente e as águas se fecharam, engolindo a perseguição em um turbilhão de juízo divino. Agora livres, as pessoas celebravam com cânticos e danças. O Senhor é minha força e minha canção, cantavam. Ele tem sido minha salvação. A jornada pelo deserto começou, trazendo consigo novas provações. A água era escassa e a fome os atormentava. Por que você nos tirou do Egito para morrer aqui? Reclamavam. Moisés, clamando ao Criador, testemunhou a água jorrar de uma rocha, e o maná, o pão do céu, cobrindo o chão a cada manhã. No monte Sinai, o Eterno entregou sua lei. Eu sou o Senhor, seu Deus, declarou, da nuvem de glória. Não terá outros deuses antes de mim. O povo, tremendo, concordou com a aliança. Porém, a tentação seguiu rapidamente. Enquanto Moisés estava na montanha, eles fabricaram um bezerro de ouro. Estes são seus deuses, Israel, gritaram. A ira do Criador explodiu, mas Moisés intercedeu. Senhor, perdoe o pecado deles, implorou. E se não, apague-me do seu livro que você escreveu. A misericórdia prevaleceu e a jornada prosseguiu. Anos de peregrinação no deserto foram árduos, marcados por rebeliões e provisões divinas, assim como por julgamentos. Finalmente, eles alcançaram a fronteira da terra prometida. Moisés, idoso e fatigado, olhou para seu povo.
Não passarei com vocês, disse, sua voz carregada de emoção. Josué os guiará. Sejam fortes e corajosos. Com essas palavras, Moisés despediu-se, e o povo de Israel preparou-se para tomar a terra que o Criador havia prometido aos seus ancestrais. Josué, recebendo o manto de Moisés, postou-se diante do Jordão, cujas águas rugiam. Preparem tudo. Em 3 dias atravessaremos, comandou com voz transbordante de determinação. Os sacerdotes avançaram, levando a arca da aliança. Ao tocarem a água, o rio parou, criando um caminho seco. Avancem, Josué bradou, e o povo atravessou o leito do rio, seus corações cheios de admiração e esperança. O primeiro grande desafio despontava à frente. Jericó, com suas muralhas imponentes e inquebráveis. Entreguei Jericó em suas mãos, disse o Eterno a Josué. Cerquem a cidade com todos os seus guerreiros uma vez ao dia por 6 dias. No 7º dia, circundem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes soarão as trombetas. A tensão era palpável. Dia após dia, os israelitas marchavam em silêncio, seus passos ecoando contra as muralhas. Os habitantes de Jericó, observando do alto, zombavam e proferiam insultos. No 7º dia, ao som das trombetas, Josué gritou: Gritem, pois o Senhor lhes entregou a cidade. As muralhas desabaram com um estrondo ensurdecedor. Os israelitas, com gritos de vitória, tomaram a cidade, cumprindo a ordem divina de não poupar nada com vida. Mas a conquista prosseguiu com batalhas ferozmente disputadas. Em Gibeão, uma coalizão de reis se levantou contra Israel. Josué, sem hesitação, liderou seus homens em uma marcha noturna. A batalha foi intensa, e quando o dia parecia findar, Josué ergueu a voz aos céus. Sol, pare sobre Gibeão, e você, lua, no vale de Aijalon. O sol parou e a lua permaneceu imóvel, prolongando o dia até que os israelitas superassem completamente seus adversários. Nunca houve um dia como esse, registraram os anais, em que o Senhor atendeu à voz de um homem. A campanha militar se estendeu. Cada vitória enchendo de terror os corações dos cananeus. A cidade de Hazor, o mais forte dos reinos do norte, caiu em uma batalha épica. Queimem a cidade, Josué ordenou, garantindo que Hazor jamais representaria uma ameaça novamente. Finalmente, após anos de guerra, a terra teve descanso. Josué, envelhecido mas incansável, reuniu o povo em Siquém. Escolham hoje a quem servirão, proclamou, sua voz ressoando com uma mistura de autoridade e paixão. Mas quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. O povo, lembrando-se dos milagres e da guia divina, respondeu em uníssono: serviremos ao Senhor, pois Ele é nosso Deus.
Sob a liderança de Josué, os israelitas tomaram posse da terra prometida com a provisão divina. Mas, quando Josué faleceu, a terra prometida enfrentou uma nova realidade. Israel, sem seu líder, viu-se em um ciclo contínuo de altos e baixos espirituais. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. O povo, esquecendo as ordens divinas, voltou-se para os ídolos das nações vizinhas. Em resposta, o Criador suscitou nações para os oprimir. Clamemos ao Senhor, gritaram os israelitas em seu desespero. E o Criador, misericordiosamente, enviou juízes para os libertar. Em meio à anarquia e ao pecado, o clamor de Israel por um rei aumentou. Queremos ser como as outras nações, disseram ao profeta Samuel. Queremos um rei para nos governar e nos liderar na batalha. Israel clamava por um rei, e o eleito foi Saul. Inicialmente, Saul liderou com coragem, mas a soberba e a desobediência logo nublaram seu discernimento. Em certa ocasião, ele ofereceu sacrifícios que apenas Samuel deveria realizar. Você agiu insensatamente, Samuel o repreendeu. Seu reino não perdurará. O Senhor buscou um homem segundo o seu próprio coração. Esse homem era Davi, um jovem pastor de Belém. Quando o profeta Samuel o ungiu, o Espírito do Senhor desceu poderosamente sobre Davi. Enquanto isso, um espírito maligno atormentava Saul. Para acalmá-lo, trouxeram Davi, cuja música na harpa serenava o rei. Davi rapidamente alcançou fama, especialmente após seu confronto com o gigante filisteu Golias. Quem é este filisteu incircunciso que desafia os exércitos do Deus vivo? Bradou Davi. Com uma funda e uma pedra, derrubou Golias, e com a espada do gigante, decapitou-o. Israel celebrou, mas o ciumento Saul viu Davi como uma ameaça. Saul tentou assassinar Davi em diversas ocasiões, mas Davi sempre escapou. Eventualmente, Saul caiu em batalha contra os filisteus. Fatalmente ferido, lançou-se sobre sua própria espada. Davi, filho de Jessé, reinará, todos reconheceram. Davi, agora rei, uniu as tribos e conquistou Jerusalém, tornando-a sua capital. Davi foi um rei corajoso e justo, embora não isento de pecado. Em um momento de fraqueza, viu esposa de Urias. Traga-a a mim, ordenou, seguindo-se um caso que culminou no assassinato de Urias. O profeta Natã confrontou Davi. Você é o homem? Quebrantado, Davi bradou. Pequei contra o Senhor. Apesar de seu pecado, o Criador renovou sua promessa a Davi. Sua casa e seu reino perdurarão para sempre. Davi reinou por 40 anos e, em seu leito de morte, instruiu seu filho Salomão. Seja forte e seja homem. Obedeça aos decretos do Senhor.
Salomão, célebre por sua sabedoria, iniciou seu reinado pedindo um coração discernidor. Dê, portanto, ao seu servo um coração discernidor para governar o seu povo, pediu ao Eterno, que lhe concedeu não apenas sabedoria, mas também riqueza e honra. Salomão construiu o templo em Jerusalém, um local de grandioso culto, mas em sua velhice foi desviado por suas mais de 1000 esposas para outros deuses. Seu coração não foi perfeito com o Senhor, seu Deus, e as consequências de sua idolatria marcaram o início do fim do reino unido e próspero. Salomão, o sábio monarca de Israel, fechou os olhos pela última vez. Sua morte assinalou o término de uma era suntuosa, e a incerteza pairava sobre o reino. Seu filho, Roboão, ascendeu ao trono. Contudo, o peso da coroa revelou-se excessivo para ele. A nação dividiu-se imediatamente. 10 tribos uniram-se, formando o Reino do Norte, conhecido como Israel, sob o governo de Jeroboão. Apenas as tribos de Judá e Benjamim permaneceram fiéis a Roboão, estabelecendo o Reino do Sul, conhecido como Judá, com sua capital em Jerusalém. Mas Jeroboão, líder do Reino do Norte, receoso de que seu povo pudesse retornar a Jerusalém para adorar, cometeu o impensável. Edificarei 2 bezerros de ouro, declarou, um em Betel e o outro em Dan. Estes são os seus deuses, ó Israel, que os tiraram da terra do Egito? O pecado de Jeroboão conduziu Israel à idolatria. Os profetas ergueram suas vozes em advertência, mas a nação mergulhou mais profundamente na corrupção. Os 19 reis do Reino do Norte seguiram esse caminho. Todos foram perversos e malignos, nenhum buscou o Criador. O pior, porém, foi Acabe. Durante o reinado de Acabe, a escuridão cobriu Israel. Jezabel, a esposa do rei, introduziu a adoração a Baal, o deus cananeu da prosperidade. Construam altares para Baal, comandou Jezabel, sua influência sobre Acabe controlando o povo que, seduzido por promessas de prosperidade, afastou-se do Senhor. Nesta época de idolatria, o Criador suscitou Elias, um profeta de palavras ardentes e fé inabalável. Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, diante de quem estou, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão por minha palavra. Elias proclamou diante do atônito Acabe. E assim foi. Por 3 anos os céus se fecharam e a seca devastou a terra.
O derradeiro embate entre Elias e os profetas de Baal ocorreu no Monte Carmelo. Conversem todo Israel e os 450 profetas de Baal, Elias desafiou Acabe. O monte, tomado pela expectativa, encheu-se. Os profetas de Baal clamaram ao seu Deus da manhã, ao meio-dia, cortando-se e dançando freneticamente. Quando chegou a vez de Elias, ele disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que hoje se saiba que tu és Deus em Israel. Fogo desceu do céu, consumindo o sacrifício, a lenha, as pedras e a água. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, exclamou o povo, prostrando-se em temor reverente. Os profetas de Baal foram executados e Elias orou por chuva. Nuvens se acumularam e uma tempestade maciça pôs fim à seca. Contudo, a fúria de Jezabel manifestou-se rapidamente. Elias fugiu para o deserto, deprimido e desejando a morte. Ó Senhor, basta, leva a minha vida, orou. Mas um anjo do Senhor o fortaleceu. Levante-se e coma, disse, a jornada é longa. Israel, todavia, não deu ouvidos à voz de Deus. A idolatria e a injustiça prevaleceram. A ira divina manifestou-se como juízo. A Assíria, um império expansionista e cruel, avançou contra Israel. O Senhor enviou a Assíria como a vara de sua ira, proclamou o profeta Isaías. A sombra da invasão pairava sobre Israel, e o medo se espalhou rapidamente. Deus nos abandonou, clamavam, lembrando-se das palavras ignoradas dos profetas. O reino do norte ruiu, e a poderosa Assíria adentrou a cidade. O caos reinava. Levem os homens, mulheres e crianças, gritavam os soldados assírios. Destruam tudo! Casas ardiam e os gritos dos cativos enchiam o ar. Israel, que se esqueceu de seu Deus, agora enfrenta o juízo que lhe foi anunciado, murmurou um ancião, seus olhos cheios de lágrimas, enquanto era acorrentado. Os israelitas, acorrentados e humilhados, foram levados ao exílio. Os filhos de Israel dispersaram-se pelas terras da Assíria, e a identidade do reino do norte esvaiu-se. O reino de Israel, outrora florescente e abençoado, foi desmantelado. Ainda em meio à tragédia, palavras de esperança perduravam. O Senhor não esqueceu seu povo, sussurravam os fiéis, apegando-se à promessa de redenção. Judá, o reino do sul, não aprendeu com a queda de Israel. Os reis de Judá e o povo zombaram das advertências. O rei Jeoaquim, desafiador, queimou o rolo das profecias de Jeremias. Mas a palavra do Senhor não podia ser silenciada. Assim, no ano 597 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, cercou Jerusalém. A tensão era insuportável. Por que não ouvimos Jeremias? Lamentavam alguns. Zedequias, aterrorizado, buscou o conselho do profeta em segredo. Se você se render, viverá, advertiu Jeremias. Mas o rei carecia de coragem para obedecer. Após 18 meses de cerco, as muralhas de Jerusalém foram transpostas. A brutalidade dos babilônios não conhecia limites. Queimem o templo, ordenou Nabucodonosor. Destruam a cidade.
As chamas devoraram o templo, o palácio e as residências. O céu noturno iluminou-se com o brilho da destruição. Zedequias tentou escapar, mas foi capturado. Diante dos olhos do rei, seus filhos foram massacrados. Esta será a última coisa que verá, declarou o capitão babilônio, antes de cegar o rei e acorrentá-lo. Os sobreviventes, acorrentados e humilhados, foram conduzidos em longas filas rumo à Babilônia. Nosso Deus nos abandonou, choravam. Contudo, mesmo ali, a voz do Criador não se calou. Por meio de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus demonstrou seu poder e fidelidade. Promessas de redenção e restauração ecoavam em meio à desolação. Os planos que tenho para vocês visam ao seu bem-estar, proclamava o Senhor por meio de Jeremias. Eu os trarei de volta a esta terra. Após 70 anos de exílio, a mudança chegou inesperadamente. Ciro, o Grande, rei da Pérsia, conquistou a Babilônia em uma noite histórica. O Senhor me deu todos os reinos da terra, anunciou Ciro em um decreto surpreendente, e ele me encarregou de construir-lhe um templo em Jerusalém. Que todo aquele que é do seu povo suba e reconstrua a casa do Senhor. O decreto espalhou-se rapidamente entre os exilados. Zorobábel, um descendente de Davi, ascendeu como líder. O Senhor abriu uma porta, declarou com convicção: voltemos e reconstruamos o templo. Cheios de esperança, os judeus iniciaram sua longa jornada de retorno a Jerusalém. Ao chegarem, encontraram ruínas e desolação. Esta era a cidade do nosso Deus, murmuravam, as lágrimas enchendo seus olhos. Zorobábel, incansável, reuniu o povo. Vamos começar pelo altar. Adoremos o Senhor primeiro. A construção iniciou-se com grande entusiasmo, mas logo enfrentaram o ridículo e as ameaças dos inimigos. O que esses judeus fracos estão fazendo? Zombavam. Neemias, resoluto, organizou o povo. Trabalhem com uma mão e segurem suas armas com a outra, comandou. Nosso Deus lutará por nós. Em 52 dias, as muralhas foram concluídas. A vitória foi celebrada com uma dedicação solene. Toda a nação renovou sua aliança com o Criador, chorando e regozijando-se. Mas essa alegria durou pouco. O eco dos profetas desvaneceu-se e um profundo silêncio apossou-se de Israel. Os céus, que antes ressoavam com as palavras do Eterno, agora permaneciam estranhamente emudecidos. Começou o período intertestamentário, marcado por domínios estrangeiros e lutas internas. Alexandre, o Grande, com seu exército imparável, varreu o mundo conhecido, incluindo a Judéia, sob o domínio grego. Adotaremos a cultura deles, declarou, alheio a que seu império se fragmentaria após sua morte. Os sucessores de Alexandre, os Ptolomeus no Egito e os Seleucidas na Síria, digladiavam-se pelo controle da região. A Judéia, presa entre essas potências, tornou-se um campo de batalha. Inicialmente, o domínio ptolomaico era suportável, mas a opressão escalou para uma tentativa de erradicar a fé judaica. Proíbam seus rituais, ordenou o rei. Ergam um altar a Zeus no templo. O descontentamento transformou-se em fúria. Isso é uma abominação, clamaram os judeus. Na pequena cidade de Modiim, um idoso sacerdote, Matatias, levantou-se em rebelião. Quem for leal ao Senhor, siga-me, bradou, matando um emissário grego que tentava forçá-lo a sacrificar a deuses pagãos. A fagulha da rebelião acendeu-se. Seus filhos, os Macabeus, lideraram uma guerra de guerrilha contra os opressores. Judas Macabeu, conhecido como o Martelo, tornou-se célebre por sua bravura e estratégia. Lutemos por nossa liberdade e nossa fé, proclamou.
Batalha após batalha, os macabeus derrotaram os exércitos seleucidas. Em um confronto decisivo, Judas dirigiu-se ao seu exército. Confiem no Senhor dos Exércitos. É melhor morrer em batalha do que ver a destruição de nossa nação. Contra todas as probabilidades, os judeus prevaleceram. No ano 164 a.C., eles recapturaram Jerusalém e purificaram o templo. Ainda assim, o conflito persistia. A ascensão de Roma no horizonte trouxe um novo desafio. Em 63 a.C., Pompeu o Grande, um general romano, adentrou Jerusalém. Este território agora faz parte do Império Romano, declarou. A Judéia tornou-se uma província romana, governada por procuradores e fantoches do Senado romano. Herodes o Grande, astuto e impiedoso, ascendeu ao trono com respaldo romano. Construirei o templo mais magnífico, prometeu, buscando conquistar o povo. Todavia, seu reinado foi marcado pela tirania. Embora os profetas permanecessem em silêncio, a fé em um Messias vindouro permanecia viva, preparando-se para um novo capítulo na história sacra. No silêncio da noite, o céu sobre Belém acendeu-se inesperadamente. Pastores, cuidando de seus rebanhos, foram surpreendidos por uma visão celestial. Não temam, proclamou um anjo, sua voz ecoando com autoridade divina. Trago-lhes boas novas que trarão grande alegria a todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Enquanto os pastores corriam em direção a Belém, em um estábulo humilde, a jovem mãe contemplava com admiração e amor o recém-nascido Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, sussurrava, lembrando as palavras do anjo Gabriel. José, seu esposo, aproximou-se, seu rosto cheio de reverência e responsabilidade. Maria, o que os profetas predisseram se cumpriu, disse com firmeza. De você virá aquele que governará Israel. A calma do estábulo foi interrompida pela chegada dos pastores. Vimos anjos, exclamaram ofegantes, anunciando o nascimento do Salvador. Ao verem a criança, ajoelharam-se, adorando-o com profunda reverência. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, proclamaram. No Oriente, sábios perspicazes observadores das estrelas notaram um sinal singular no céu. Uma estrela nos guiou, declararam resolutamente. Seguindo a estrela, viajaram grandes distâncias até chegarem a Jerusalém. Onde está o rei dos judeus que nasceu? Indagaram ao rei Herodes. Vimos sua estrela e viemos adorá-lo. Herodes, perturbado e cheio de medo, consultou os sacerdotes e escribas. Em Belém da Judéia, responderam, pois assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, na terra de Judá, de modo algum és a menor entre os governantes de Judá, pois de ti virá um governante que apacentará o meu povo Israel. Vão e busquem a criança, Herodes disse aos magos, ocultando suas intenções sinistras. Quando a encontrarem, avisem-me para que eu também vá e a adore. Guiados novamente pela estrela, os magos chegaram ao lugar onde estava a criança. Ao verem Jesus, ofereceram ouro, incenso e mirra, presentes dignos de um rei. Vimos o rei, disseram, suas vozes repletas de devoção. Advertidos em sonho para não retornarem a Herodes, tomaram um caminho diferente de volta à sua terra. Herodes, enfurecido ao perceber que havia sido enganado, ordenou um massacre brutal. Matem todos os meninos com menos de 2 anos em Belém e seus arredores, bradou, sua voz cheia de ódio. Um anjo do Senhor apareceu em sonho a José. Levante-se, comandou,
Tome a criança e sua mãe e fuja para o Egito, pois Herodes busca a criança para matá-la. José, com o coração apertado, obedeceu imediatamente. A jovem família escapou durante a noite, deixando para trás a terra de seus ancestrais. Deus está conosco, Maria sussurrou, apertando seu filho com força. Anos depois, após a morte de Herodes, um anjo apareceu novamente a José. Levante-se, pegue a criança e sua mãe e retorne à terra de Israel, pois aqueles que buscaram a vida da criança estão mortos. José, Maria e Jesus retornaram e se estabeleceram em Nazaré, cumprindo assim outra profecia. Ele será chamado Nazareno. Jesus cresceu e chegou o tempo de iniciar seu ministério. Junto ao Rio Jordão, João Batista proclamava em alta voz: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Entre os que se aproximavam das águas estava Jesus de Nazaré. Batize-me, disse Jesus. Tu vens a mim? Exclamou João, atônito. Eu preciso ser batizado por você. Com um olhar firme e sereno, Jesus replicou: Permita que seja assim agora, pois nos convém cumprir toda a justiça. Ao emergir da água, os céus se abriram e o Espírito de Deus desceu como uma pomba, enquanto uma voz ressoava: Este é o meu Filho amado, em quem me deleito. Ali estava presente a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Do Jordão, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, onde ele jejuou por 40 dias e 40 noites, durante os quais foi tentado pelo diabo. 3 tentações, 3 vitórias. Então o diabo fugiu, derrotado, e anjos vieram para servir a Jesus. A provação fora superada e a fé havia triunfado. Enquanto Jesus se recuperava, recebeu uma terrível notícia. João Batista havia sido preso. Era hora de seguir em frente. Ele deixou Nazaré e foi para Cafarnaum, uma cidade à beira do mar da Galileia. Ali, Jesus escolheu seus 12 apóstolos e transformou vidas com um simples "sigam-me". Ao lado deles, pregou em cidades, vilarejos e no campo. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, Jesus pregava em sinagogas e no templo. Além disso, também falava em casas, a céu aberto, em praias e em praças públicas. Jesus viajou por vilarejos, fazendo o bem e libertando todos os oprimidos pelo diabo. Curou os enfermos, alimentou os famintos, restaurou a visão aos cegos, endireitou os aleijados, fez os coxos andarem, deu audição aos surdos, purificou os leprosos, libertou os possessos e ressuscitou os mortos. Ele foi a revelação máxima do Criador à humanidade. Foi chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus ensinava com autoridade, desvendando os mistérios do reino dos céus por meio de parábolas. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das plantas do jardim e se transforma em árvore, de modo que as aves do céu vêm e fazem ninhos em seus ramos. Seus ensinamentos e milagres transformavam vidas, mas também desafiavam os poderes estabelecidos. Este homem não vem de Deus, afirmavam os fariseus, porque não observa o sábado. Confrontando-os, Jesus declarou: O Filho do Homem é Senhor do sábado e realizou milagres admiráveis. Em Caná, transformou água em vinho, seu primeiro milagre, espantando todos os presentes. Façam tudo o que ele lhes disser, Maria havia instruído. No Monte das Bem-aventuranças, ele declarou: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus.
Ele acalmou uma tempestade profunda com apenas uma ordem. Aquiete-se, cale-se, disse Jesus. Seus discípulos se perguntavam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes e ressuscitou Lázaro dos mortos com um chamado: Lázaro, venha para fora. Ele confrontou líderes religiosos com a parábola do bom samaritano, desafiando-os: vão e façam o mesmo. Seu ensinamento mais profundo, o Sermão da Montanha, redefiniu a lei com a clareza penetrante. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. Em cada milagre, sermão e ensinamento, Jesus revelou a profundidade do amor divino e o chamado a uma vida de fé e justiça. A fama de Jesus expandiu-se e os líderes religiosos conspiraram contra ele. É melhor que um homem morra pelo povo, disse Caifás, o sumo sacerdote em Jerusalém. As tensões aumentavam. Jesus, testemunhando a opressão e a corrupção no templo, derrubou as mesas dos cambistas e expulsou os mercadores. Está escrito: minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em um covil de ladrões. Sua ação foi um desafio frontal às autoridades religiosas, que começaram a tramar para matá-lo. Mas Jesus sabia que sua hora havia chegado. Ele reuniu seus discípulos para a última ceia em um cenáculo em Jerusalém. Antes da última ceia, o ar estava denso de tensão. Um de vocês me trairá, anunciou subitamente, e o impacto de suas palavras deixou todos atônitos. Sou eu, Senhor? Perguntavam um após o outro, com medo e surpresa em suas vozes. Judas, com o coração cheio de escuridão, apenas murmurou: sou eu, mestre. Jesus, com um olhar penetrante, respondeu: você mesmo o disse. Durante a ceia, Jesus tomou o pão, partiu-o e o deu aos seus discípulos. Tomem e comam, isto é o meu corpo. Depois, tomou o cálice, deu graças e o passou. Bebam dele todos, pois este é o meu sangue da nova aliança, derramado para o perdão dos pecados. A solenidade do momento era palpável. Cada discípulo sentiu o peso de suas palavras. Ele os instruiu: façam isso em memória de mim. Jesus sabia que esse ato se tornaria a pedra angular da fé cristã. Após a ceia, Jesus conduziu seus discípulos ao jardim do Getsêmani. Minha alma está tomada de uma tristeza mortal, confidenciou a Pedro, Tiago e João. Ele retirou-se para orar, sua agonia tão profunda que seu suor era como gotas de sangue. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres, orou, aceitando seu destino. De repente, Judas apareceu com uma multidão armada. Salve, mestre, disse, traindo Jesus com um beijo. Em uma guinada drástica, Jesus foi preso e os discípulos fugiram, deixando-o sozinho nas mãos de seus inimigos. Com um beijo você trai o Filho do Homem? Disse Jesus, olhando para Judas com tristeza. Os guardas prenderam Jesus e os discípulos fugiram aterrorizados. Jesus foi levado perante o Sinédrio, onde foi interrogado e açoitado. Diga-nos se você é o Cristo, exigiram os sumos sacerdotes. Se eu lhes disser, não acreditarão, Jesus respondeu. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita do poder de Deus. Então você é o Filho de Deus? Insistiram. Vocês estão dizendo que eu sou, declarou Jesus.
Com um grito de fúria, o sumo sacerdote rasgou suas vestes. Blasfêmia! Ele merece morrer! Ao amanhecer, ele foi levado perante Pilatos, o governador romano. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. É você quem diz, respondeu Jesus. Pilatos, não encontrando culpa nele, ofereceu-se para libertá-lo, conforme a tradição da Páscoa. Quem vocês querem que eu solte para vocês? Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo? A multidão, incitada pelos líderes religiosos, clamou: Barrabás! E o que farei com Jesus? Perguntou Pilatos. Crucifica-o! Gritaram. Crucifica-o! Jesus foi brutalmente açoitado, seu corpo rasgado e sangrando. Os soldados romanos o ridicularizaram, colocando uma coroa de espinhos e uma túnica púrpura nele. Salve, rei dos judeus! Zombavam, golpeando-o na cabeça. Então o conduziram ao Gólgota, carregando sua própria cruz. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Jesus orou enquanto o pregavam à cruz. Ao lado dele, 2 ladrões foram crucificados. Um o insultava: Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós! O outro, reconhecendo sua culpa, disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, com um tom de compaixão, respondeu: Em verdade te digo, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ao meio-dia, a terra mergulhou na escuridão. Jesus, com um grito de agonia, exclamou: Meu Deus, por que me abandonaste? Pouco depois, ele exalou seu último suspiro. Está consumado. A terra tremeu e o véu do templo rasgou-se em 2. Um centurião romano, testemunhando tudo isso, exclamou: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Jesus foi sepultado em um túmulo novo e uma grande pedra foi rolada sobre a entrada. 3 dias depois, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo com especiarias, mas, de repente, viram que a pedra havia sido removida. Por que vocês procuram o vivo entre os mortos? Disse um anjo radiante. Ele não está aqui, ressuscitou. O milagre ocorreu. As mulheres, cheias de admiração e alegria, correram para avisar os discípulos. Pedro e João apressaram-se para o túmulo. O Senhor ressuscitou, disseram, admirados. Jesus apareceu a Maria Madalena no jardim. Rabone! Exclamou ela, ajoelhando-se diante dele. Vai e diga aos meus irmãos que estou ascendendo para meu Pai e Pai de vocês, instruiu Jesus. Jesus apareceu a seus discípulos em várias ocasiões, mostrando-lhes as feridas em suas mãos e flanco. Paz seja com vocês, disse, e soprando sobre eles, acrescentou: recebam o Espírito Santo. Finalmente, no Monte das Oliveiras, Jesus os reuniu. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Enquanto os abençoava, ele foi elevado ao céu, e uma nuvem o escondeu de sua vista. Os discípulos, contemplando o céu, ouviram a voz de 2 homens vestidos de branco. Por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que lhes foi tirado e elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram ir.
Após a ascensão de Jesus, os discípulos retornaram a Jerusalém, cheios de fervor e expectativa. Vamos esperar a promessa do Pai, disse Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus. Unidos em oração, aguardavam no cenáculo, sem saber quando o Espírito Santo viria. No dia de Pentecostes, um som como de um vento impetuoso encheu a casa onde estavam sentados. Línguas de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, começando a falar em diferentes idiomas. A multidão que se reunira ficou maravilhada. Como é que cada um de nós os ouve falando em nossa língua nativa? Perguntavam-se. Pedro, de pé com os 11, ergueu a voz e declarou: Homens da Judéia e todos os que habitam em Jerusalém, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, Deus diz, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. A pregação de Pedro foi direta e incisiva. Arrependam-se e sejam batizados, cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados. Naquele dia, 3.000 pessoas foram adicionadas à igreja. A comunidade de crentes cresceu rapidamente, compartilhando tudo o que tinham e testemunhando com poder. No entanto, a oposição logo surgiu. Pedro e João, ao curarem um mendigo à porta do templo, foram presos. Em nome de Jesus de Nazaré, levante-se e ande, Pedro havia declarado. Ao ser interrogado pelo Sinédrio, Pedro respondeu ousadamente: não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. A perseguição intensificou-se. Estevão, cheio de graça e poder, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Incapazes de resistir à sua sabedoria, seus adversários o acusaram falsamente e o levaram perante o Sinédrio. Vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus, exclamou Estevão antes de ser apedrejado até a morte. Suas últimas palavras foram uma oração de perdão. Senhor, não os culpes por este pecado. O martírio de Estevão desencadeou uma perseguição generalizada, dispersando os crentes por toda a Judéia e Samaria. Filipe, um dos 7 diáconos, pregou em Samaria, e muitos se converteram. Ao longo de uma estrada deserta, um eunuco etíope foi encontrado lendo o livro de Isaías. Você entende o que está lendo? Perguntou Filipe a ele. Ao explicar o Evangelho, o eunuco creu e foi batizado. Saulo de Tarso, um feroz perseguidor da igreja, recebeu cartas do sumo sacerdote para prender cristãos em Damasco. Mas em sua jornada, uma luz do céu o cercou e ele caiu ao chão. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntou uma voz. Quem és tu, Senhor? Saulo respondeu. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, vá para a cidade e lhe será dito o que fazer. Cego e tremendo, Saulo foi conduzido a Damasco. Ananias, um discípulo, foi enviado pelo Senhor para orar por ele. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, me enviou para que você recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo. Escamas caíram dos olhos de Saulo e ele foi batizado. A partir daquele momento, tornou-se o apóstolo Paulo, o grande missionário do Evangelho. Paulo e Barnabé, enviados pelo Espírito Santo, levaram o Evangelho às nações gentias. Em cada cidade, enfrentaram oposição e perigo, mas também testemunharam grandes conversões. Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos, declaravam com ousadia. O Concílio de Jerusalém reuniu-se para discutir se os gentios deveriam seguir a lei de Moisés. Pedro, lembrando sua visão na casa de Cornélio, disse: Por que testamos a Deus, colocando sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar? Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus.
A decisão foi clara: os gentios não deveriam carregar o fardo da lei. Paulo continuou sua missão, enfrentando naufrágios, açoitamentos e prisões. Em Atenas, declarou: Deus, tendo ignorado os tempos da ignorância, agora ordena a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Em Éfeso, grandes milagres acompanharam sua pregação. O nome do Senhor Jesus foi magnificado e muitos, abandonando a magia, queimaram publicamente seus livros. Eventualmente, ele foi preso, mas Paulo conseguiu ser julgado em Roma. Em sua jornada para a capital do império, ele enfrentou um terrível naufrágio. O navio se despedaçou completamente, mas todos os passageiros e tripulantes foram milagrosamente salvos, de acordo com a promessa de Deus a Paulo. Não tenha medo, ele havia dito. Deus me concedeu a vida de todos que navegam comigo. Chegaram à ilha de Malta. Enquanto recolhiam madeira para uma fogueira, uma víbora mordeu a mão de Paulo. Ele é um assassino, a justiça não o deixa viver, murmuraram os ilhéus, esperando que ele caísse morto. Mas Paulo sacudiu a serpente na fogueira e continuou como se nada tivesse acontecido. Ele é um Deus! Exclamaram em espanto. Deus usou seu servo para curar todos os doentes na ilha, incluindo o pai do chefe da ilha, Públio. Os gratos malteses enviaram Paulo para Roma, com todas as suas necessidades providas. Paulo, aprisionado em Roma, escreveu cartas às igrejas e seus companheiros, fortalecendo e encorajando os crentes. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, escreveu aos Filipenses. Seu espírito indomável, evidente mesmo acorrentado. Sua paixão pelo Evangelho era contagiante e sua influência profunda. Enquanto isso, Pedro, João e outros apóstolos continuaram seu ministério em Jerusalém e além. Em uma visão divina, Pedro foi dirigido à casa de Cornélio, o centurião, abrindo assim a porta do Evangelho aos gentios. Verdadeiramente entendo que Deus não faz acepção de pessoas, Pedro declarou, mas em toda a nação, quem o teme e pratica a justiça lhe é aceitável. Exilado na ilha de Pátimos, o apóstolo João recebeu uma visão apocalíptica que se tornaria o livro do Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega, Jesus ouviu dizer. A visão de João, repleta de símbolos e profecias, ofereceu esperança e desafio à igreja perseguida, assegurando-lhes que a vitória final pertence a Cristo. Mas em 17 de julho de 64 d.C., a cidade de Roma, abrigando mais de 1 milhão de pessoas, foi incendiada. Nero, o imperador, vestido como um ator, subiu ao topo da torre de Mecenas e observou o espetáculo horripilante das chamas devorando a cidade. O fogo ardeu por 7 noites e 6 dias. Quando as chamas diminuíram, 70% da cidade estava em ruínas. Dos 14 distritos de Roma, 10 foram devastados pelo fogo. Os 4 bairros menos afetados, densamente povoados por judeus e cristãos, deram a Nero a razão perfeita para culpar. Culpem os cristãos, Nero ordenou. Uma perseguição brutal à igreja então começou. Crucifiquem-nos, gritavam. Faltou cruzes de madeira, tamanha a quantidade de crentes crucificados. Os crentes eram amarrados a postes, cobertos de alcatrão e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Foi um verdadeiro massacre. Paulo, novamente preso, foi trancado em um calabouço, um porão subterrâneo, escuro, úmido e insalubre.
Combati o bom combate, escreveu a Timóteo daquela prisão, ciente de que seu fim estava próximo. Concluí a corrida, guardei a fé. Agora a coroa da justiça me aguarda. Na escuridão de sua cela, o apóstolo Paulo, envelhecido e acorrentado, escreveu sua última epístola. A consciência de seu iminente martírio não o amedrontava, pelo contrário, o preenchia de fé. Finalmente, no ano 67 após Cristo, Paulo foi decapitado. Com sua morte, o mundo perdeu um de seus maiores defensores da fé, mas seu legado perdurou e seu testemunho inspirou muitos a permanecerem firmes em sua crença. Com sua morte, o mundo perdeu um de seus maiores defensores da fé. Mas seu legado perdurou e seu testemunho inspirou muitos a permanecerem firmes em sua crença. À medida que os apóstolos se tornavam mártires, a fé cristã se espalhava com vigor renovado. Cristãos reuniam-se em casas e catacumbas, partilhando a ceia do Senhor e encorajando uns aos outros. Amem uns aos outros, João exortou em suas cartas, pois o amor vem de Deus. A igreja também começou a se organizar, com presbíteros e bispos liderando as comunidades. A queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo foi um golpe devastador, mas também marcou um ponto de inflexão. Cristãos, atendendo à advertência de Jesus, fugiram para Pela e outras cidades. A destruição do templo ressaltou a verdade de que a verdadeira adoração não se restringe a um lugar físico, mas está centralizada em Cristo. A igreja continuou a se expandir para o norte da África. O sangue dos mártires é semente da igreja. Apesar da perseguição, a igreja cresceu com a conversão de figuras proeminentes como Justino Mártir, um filósofo pagão que abraçou a fé cristã e argumentou que o cristianismo era a verdadeira filosofia. Durante este período de 50 anos, os textos que hoje compõem o Novo Testamento foram escritos. 4 evangelhos surgiram, cada um com sua perspectiva única. Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinópticos, retratavam Jesus de ângulos complementares. Jesus é o Rei dos Judeus, Mateus declarou, repleto de citações do Antigo Testamento. Ele é o Messias prometido. Marcos, com seu estilo direto e conciso, destacou Jesus, o servo sofredor, uma mensagem direcionada aos romanos, focada mais em seus feitos do que em suas palavras. O Filho do Homem descreveu Lucas, o médico gentil, com meticulosa atenção aos detalhes históricos e ênfase na perfeita humanidade de Jesus, o homem perfeito, cheio do Espírito Santo. O Evangelho de João, escrito no final do primeiro século, confrontou o gnosticismo. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, ele afirmou claramente. João selecionou 7 milagres e 7 declarações "Eu sou" para provar a divindade de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O livro de Atos, uma continuação da história, narra a expansão da igreja primitiva de Jerusalém, passando por Antioquia e Éfeso. A fé cristã espalhou-se pelo mundo.
Não tem conclusão, dizem, pois a história da Igreja continua. E, finalmente, o último livro do Novo Testamento, o Apocalipse. O Apocalipse é um livro profético sobre o fim dos tempos e a segunda vinda de Cristo à Terra. Profecias que ainda não se cumpriram, mas que em breve se cumprirão. Escrito por João por meio das visões que teve na ilha de Patmos, ele registrou: vi um novo céu e uma nova terra. O Cordeiro vence a besta. A nova Jerusalém desce do céu. A história da Igreja não terminou com esses textos. Somos herdeiros e continuadores da Igreja que nasceu no Pentecostes. O mesmo Espírito que moveu os apóstolos nos guia hoje. Para desvendar os segredos do último livro da Bíblia, é essencial que você aprofunde seu entendimento. Se você imagina que o Apocalipse se restringe à destruição, está enganado. Ele revela os acontecimentos antes, durante e após o retorno de Cristo. Este conhecimento é fundamental. Sua perspectiva sobre esta narrativa é valiosa. Não deixe de expressá-la nos comentários.